Os relacionamentos que já tivemos refletirá para o relacionamento que temos conosco. Ponto final. Fim da história. E se uma pessoa não consegue aceitar isso, ela simplesmente continuará... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Quais seriam os 3 principais motivos pelos quais a maioria das relações fracassa? Falta de conexão, com certeza. Eles sentem que estão distantes um do outro, mas não sabem como criar essa mesma intimidade emocional. Eles não sabem como se reconectar, não sabem como... Sim, eles não se sentem compreendidos. Eles não se sentem vistos. Normalmente, o que nos inspira a nos comprometermos com alguém em um relacionamento é o fato de nos sentirmos muito ligados a essa pessoa. Porque eles se desconectam, como são desconectados? O motivo número 1 que tenho visto é o estresse. As pessoas não gerenciam o estresse em suas vidas. Eles não têm ferramentas para gerenciar suas emoções, regular isso, né? Exatamente. E como enfrentar as demandas da vida. E a questão é que você não precisa saber como enfrentar todas as demandas da vida. Você pode ficar estressado, mas o estresse é crônico. Porque quando você está cronicamente estressado, e eu mesma já passei por isso, e já vi isso em inúmeras pessoas, quando você não tem as ferramentas para lidar com as demandas da sua vida, e talvez algumas das demandas sejam enormes, talvez não sejam tão grandes, mas é a maneira como você as vê que as torna tão grandes. Então você começa a se desconectar de si mesmo. Seu sistema nervoso fica completamente desregulado. Você não se sente como você mesmo. E o que acontece é que quando as pessoas estão estressadas, é como se estivessem fechadas quando se trata do parceiro. Porque, se você nunca experimentou, não sei se já te aconteceu, quando está realmente estressado, ficamos obcecados por nós mesmos. Ficamos obcecados com o problema. Ficamos obcecados por não saber se há uma saída. E veja, às vezes, o estresse é muito intenso, pesado, real e traumático. Mas quando estamos nessa situação, não estamos realmente nos conectando com a outra pessoa. Não estamos presentes um com o outro. Portanto, é claro que isso acontecerá de vez em quando nos tornamos insensatos em nosso relacionamento. Às vezes, podemos ser a pessoa mais consciente e autoconsciente, mas às vezes, seremos simplesmente insensatos quando se trata da pessoa que amamos. Mas ainda assim, se isso acontece repetidamente, se são semanas, meses, se são anos e, de repente, vocês não fazem sexo há meses ou anos, ou não se conectam verdadeiramente, não têm conversas em que olham nos olhos um do outro, vocês não têm intimidade física e emocional. Então, isso é como se essas duas pessoas dissessem, sim, eu ainda amo essa pessoa. E quando a situação se torna realmente real, elas dizem, não quero perder essa pessoa, quero voltar a ser como era antes. Eu diria que o estresse e o fato de não dar valor ao outro seria o segundo motivo pelo qual os relacionamentos fracassam. Basicamente, quando começamos a sair com alguém e nos apaixonamos por essa pessoa, a gente dedica todo esse amor e apreço e vemos e somos gratos. Sim, eles dão um presente. Exatamente. E então a vida passa. E de repente ela se torna um presente. Então essa pessoa que você via como um presente se torna um presente. E então as pessoas se sentem totalmente desvalorizadas. E isso leva ao número 3, que é o ressentimento. As pessoas não têm essas conversas difíceis. Elas não se sentem vistas, não se sentem ouvidas. E então você pega alguém, por exemplo, que não aprendeu, por várias razões, a se impor, a dizer o que precisa, a ter conversas difíceis, a ter coragem suficiente para ousar o barco do relacionamento. E criar limites ou o que quer que seja, né? Ou criar pontes. E pode ser um limite que leve a uma ponte. O objetivo de um limite é fazer com que haja mais conexão, não menos. Então, as pessoas se preocupam com seu próprio ressentimento. Isso se transforma em desprezo. E, de repente, você olha para a pessoa e pensa, eu a odeio. Eles a amam, mas você pensa, eu a odeio. Portanto, é o estresse. É o fato de não dar valor às pessoas e o ressentimento. E o estresse, creio eu,
É o guarda-chuva maior sobre o qual todo o resto repousa. Você acha que as pessoas deveriam entrar numa relação de longo prazo se ainda não tiverem descoberto as ferramentas para poder lidar com o estresse nas suas próprias vidas? Não, acho que podem, mas podem aprender as ferramentas enquanto estão em um relacionamento. Mas se eles não aprenderem essas ferramentas, o que é que acontece? Então, isso será um problema. Digamos que alguém não saiba como lidar com o estresse, apenas com as coisas do dia a dia. Tudo é um grande problema. Ou ela está enlouquecendo por causa do dinheiro, está enlouquecendo por isso ou por aquilo. Quando chega em casa, está sempre no celular lidando com o estresse. Então, o parceiro pensa, e eu? E isso se torna muito cansativo. É como se dissesse, bem, e quanto a mim? E então o parceiro tentará. Talvez, se for super codependente, compensará de forma exagerada. Deixe-me ajudar essa pessoa com seu estresse. Deixe-me curá-la. Porque esse desejo de curar o estresse do parceiro é apenas para que ele possa ter o parceiro de volta. De volta à paz, de volta a um lugar de tipo, Sim, ei, estamos juntos você me nisso. ama de novo. Está olhando para mim de novo. Eu sou importante de novo. Então o estresse que eu estou ouvindo você dizer com base em tudo que a gente conversou, no treinamento que você fez com pessoas, é que se as pessoas aprenderem a minimizar o estresse ou lidar com o estresse de uma forma mais saudável, Sim. elas podem, então, voltar a estar presentes com seus parceiros em momentos importantes. Sim, E mostrar o afeto, a atenção, presença que o seu parceiro precisa, né? sim. Isso não significa que você tem que ser perfeito todo dia, mas é como se você fosse consistente nessa atenção, né? Sim, exatamente. Porque o que acontece quando estamos realmente estressados é que ficamos em nossas cabeças, ruminamos e ficamos obcecados. Analisar. E fui a rainha disso. Portanto, posso falar com muita confiança sobre isso. E para a maioria das pessoas, é difícil não viver em sua cabeça. São necessárias práticas diárias consistentes para não viver em sua cabeça. Algumas pessoas têm uma propensão natural para seguir mais o fluxo da vida, mas vejo isso muito menos do que vejo pessoas que vivem em suas cabeças. Digamos que você tenha uma ou duas pessoas em um relacionamento e elas estejam sempre em suas cabeças. Elas não estão se conectando. Com o outro. Sim, eles não estão se conectando uns com os outros. E essa é realmente a causa do fim de tantos relacionamentos, sobre a qual poucas pessoas falam. E é preciso estar atento a esse tipo de personalidade para entender quando você estiver conhecendo alguém, se ele é uma pessoa analítica e está sempre pensando, e nesse caso, o fato dela ser carismática de alguma forma, ou ser talentosa aqui, ou então ter status, não significa que isso vai ser uma boa relação de longo prazo. Sim, é uma boa pergunta. Eu tenho dificuldade em colocar as pessoas em muitas caixas, porque também conheci pessoas que podem ser incrivelmente neuróticas, analíticas, inteligentes e brilhantes nesse sentido. Mas, de alguma forma, elas fazem com que seus amantes se sintam como se fossem $1 milhão. E sim, às vezes elas ficam muito na cabeça, mas são muito receptivas ao feedback do parceiro quando ele diz, você está muito na cabeça. E eles pensam, ok, vou acordar. Porque não somos perfeitos. Mas então precisa encontrar alguém que possa responder a esse feedback. Isso é... receptivo a isso. E essa é a habilidade mais importante. Você tem práticas diárias para lidar com o estresse, mas a vida passa. Mas ser receptivo ao feedback é uma das habilidades de relacionamento mais subestimadas. Na verdade, tenho falado muito sobre isso recentemente, então acho que vamos lá. Quando você está em um relacionamento com alguém, é muito importante, e eu falei um pouco sobre isso, ter uma visão alinhada de como vocês não podem ser iguais, mas precisam ter uma visão alinhada de como querem que seja seu relacionamento, como querem que seja seu estilo de vida. E nesse caso, se houver uma verdadeira intimidade emocional entre duas pessoas, elas saberão. Você saberá o que é mais importante para sua namorada, sua parceira, ou como quer que você a chame. E ela saberá o que é realmente importante para você, independente do relacionamento. Você saberá qual é o caminho dela e ela saberá qual é o seu caminho. E acho que uma habilidade de relacionamento que realmente vale a pena aperfeiçoar é manter o outro responsável por isso. Ou seja, se percebermos que a pessoa que amamos está desviando demais de seu caminho para podermos, com compaixão e muito amor, simplesmente dizer, eu te amo, mas o que está acontecendo? Eu acho que essa é a abordagem, né? É interessante porque
quando eu comecei a namorar a Marta, minha namorada, eu dizia, olha, essa é a minha intenção, né? É nunca ficar bravo ou reagir a nada. Isso depois de meses de namoro, né? De que eu realmente conhecê-la e aceitar totalmente quem ela é como uma pessoa, né? Eu não tô tentando mudá-la, não tô tentando dizer que eu gostaria que ela fizesse isso, não tô dizendo que ela tem potencial. Ela é assim. Eu escolho aceitá-la plenamente por quem ela é. Então eu disse, mas eu tenho certos padrões que eu quero que a gente faça alguns acordos. Então a gente conversa muito sobre isso desde o início. E uma delas é nunca me julgar fora de contexto, sem esse contexto compassivo de apoio, né? Eu disse que, olha, isso é algo que eu estou trabalhando, se eu sinto que alguém me julga, é difícil para mim receber, especialmente se eu sinto que eu Sim. estou me apresentando plenamente, se eu sentir que eu estou colocando minha energia, minha atenção, que eu estou presente nessa relação. Diga que eu estou presente, né? Então, crie esse contexto primeiro e diga, olha, cara, eu realmente gostei de como você se mostrou no último dia em relação a isso ou aquilo. E há apenas uma coisa sobre o qual eu quero falar que eu sinto que tem estado na minha cabeça, eu quero dar esse feedback, ou como você quiser comunicar. Mas comece com você tem se mostrado incrível, né? Isso se eu tiver, né, entende? Sim. Comece com coisas que eu tenho feito bem, Sim. para que aí eu possa dizer, tô me sentindo visto, apoiado, reconhecido. Agora você pode dizer o que quiser, chamar minha atenção para uma outra coisa que você viu que talvez eu possa melhorar. Legal, né? Eu tenho ouvidos abertos. Mas abra meu coração primeiro. Não deixe eu bloquear, sabe? Entende? Eu acho que Absolutamente. comunicar o que você deseja e receber esse feedback Sim. é importante também. E ter um acordo sobre isso é Acho legal. isso maravilhoso. Maravilhoso. Ninguém reage bem às críticas. E as pessoas, em geral, têm o hábito de se concentrar no que está faltando em vez de se concentrar no que realmente existe. E as pessoas, vou acrescentar a lista do que destrói os relacionamentos: o egoísmo. E essa é uma palavra que realmente desencadeia a reação de muitas pessoas, porque você não precisa ser uma pessoa egoísta para se tornar egoísta em um relacionamento. Você pode ser uma pessoa generosa e amorosa e nenhum de seus amigos jamais o descreveria como egoísta. Porém, quando nos sentimos ameaçados e inseguros em nosso relacionamento, quando nos sentimos assustados de alguma forma, entramos em um estado de luta ou fuga. E nesses momentos, só conseguimos pensar em satisfazer nossas necessidades. Modo de sobrevivência. Entramos em modo de sobrevivência e pensamos, eles têm que mudar, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, porque, senão, algo vai dar errado em nosso relacionamento. Portanto, as pessoas ficam com muito medo, o que é compreensível, porque ninguém quer ser rejeitado por alguém que ama. Então, entramos em um estado de luta ou fuga, mesmo que seja o tipo de luta ou fuga que parece super subliminar e que está acontecendo há meses. E pensamos novamente, como posso satisfazer minhas necessidades? Como posso satisfazer minhas necessidades? E então dizemos, ok, Luiz está se desviando e tenho algo que preciso dizer ao Luiz. E, em vez de pensar consigo mesmo, não somente me deixar abrir o coração dessa pessoa para que ela seja mais receptiva a mim, mas me deixar abrir meu coração para que eu possa realmente apreciar dentro de mim o quanto essa pessoa é maravilhosa, para que eu possa ver sua beleza e ver quem ela é. E então trazer o feedback, não a crítica. Então traga a vulnerabilidade, a intimidade para a conversa primeiro de você mesmo, né? Sim, A fim de criar esse espaço para que essa conversa corajosa possa acontecer. sem dúvida. Mas fica complicado porque as pessoas ficam realmente assustadas, sentem-se invisíveis e o ressentimento se acumula. Assim, é como descascar a cebola para realmente descobrir o que está acontecendo. Mas a resposta é simples, só que não é fácil. Então algo relacionado a Marta. Eu não sei se faço isso toda semana, mas frequentemente eu digo, o que é que eu posso fazer para ser um parceiro melhor? Tem algo que eu possa fazer para ser melhor? E ela ainda não disse nada. Ela diz, olha, você é um parceiro incrível, mas acho que é porque somos muito proativos nas nossas conversas. E
eu tenho esse tipo de filosofia que eu tenho elaborado recentemente sobre a melhor abordagem para entrar numa relação cautelosa é minimizar o máximo de atrito possível e estar num estado de paz, harmonia e alinhamento de sobrevivência e estresse. Sim. E eu acho que, com base em muitas dores que eu sofri nos últimos 20 anos, isso me levou a ter muita sabedoria em relação a isso, aplicado a algo diferente. Quero ver se você consegue abrir um buraco nessa minha filosofia, né? Ok. Vamos lá. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero repetir para as pessoas que talvez não tenham escutado. São 8 tipos de chaves para entrar numa nova relação. Ok. A primeira parte é trabalhar na sua própria jornada de cura, estar ciente dos seus gatilhos, seus traumas, trabalhar na sua jornada de cura também. E é uma jornada, não significa que você vai se curar da noite para o dia quando começar a falar sobre, mas você tem um processo de responsabilidade que está integrado à sua experiência de cura. Seja com terapia, coach, você se comprometendo a fazer isso à sua maneira, que você possa fazer antes de entrar. Se você não fizer isso e entrar, eu acho que vai aprender ferramentas de como curar com essa pessoa. Acho que todos nós vamos nos curar ao longo da vida à medida com que a gente desafia, né? Mas os traumas do passado, você não pode trazer para a nova relação sem estar ciente deles. Esse é o passo 1, cura. E segundo passo, quando você se compromete com alguém antes disso, você, de novo, para ter uma relação com menos atrito, o que não significa que vai ser perfeito, vai ter desafios, adversidades, mas para minimizar esse estresse, é necessário alinhar linguagens do amor. Assim, a maneira como você se apresenta, a gente falou sobre isso, a maneira como você se apresenta naturalmente, a maneira como você dá amor e como alguém recebe isso. Sim. Por alguma razão, eu me tendia a sentir mais à vontade para dar amor e servir também, né? Eu dizia, eu não sou uma pessoa muito de presentes, mas eu sou uma pessoa afetuosa, eu gosto de dizer que eu gosto de você e dar carinho, me expressar, né, de verdade. Então sempre foi como se eu tivesse que me tornar alguém que eu não sou naturalmente bom para alguém se sentir amado. Então não significa que tenha que ser perfeito, mas estar alinhado com linguagens do amor para que a maneira como você se apresenta naturalmente, a maneira como alguém recebe esse amor, né? E mais uma vez, menos atrito, esse é o objetivo, não perfeito. Esse é o número 2. Número 3, 4 e 5 é estar alinhado com seus valores, visão e seu estilo de vida. Eu acho que se você tiver valores opostos, vai ser um desafio, né? Pode ser que vocês tenham uma conexão química no início, mas no final, quando os valores estiverem desalinhados, vai ter um atrito terrível. A mesma coisa com a vida, relações, a gente quer ter filhos, a gente quer criar eles na religião, fora, dinheiro, a visão que a gente tem junto. O amor ou aquele sentimento químico não é suficiente se a visão estiver oposta. Depois, estilo de vida, né? A gente gosta de sair e se aventurar, gostamos de viajar juntos. Ou uma pessoa quer sair e beber o tempo todo e a outra quer ficar em casa vendo Netflix. Isso vai gerar bastante atrito. E uma pessoa tem que sacrificar quem ela é para fazer com que outra se sinta mais conectada, em vez de ambas estarem alinhadas e compartilhando também. Isso tem que ser semelhante. Então são 3, 4 e 5. E o sexto, eu não sei se isso é impopular ou não, né? Eu já disse a Marta e a gente já conversou sobre isso, que estamos namorando há alguns meses, né? Eu disse, a única maneira disso funcionar de verdade para mim é se os dois se comprometerem a fazer terapia juntos, desde o início. Juntos como casal? Como casal e individualmente. Porque a cura é uma jornada e o processamento e a integração são uma jornada também. E um grande valor para mim é o crescimento pessoal. O que significa que individualmente e juntos, porque se um estiver crescendo e o outro estiver, eu tô bem, não preciso aprender mais nada, isso vai desconectar. Sim. E então eu disse, eu sempre quis fazer isso e nenhuma parceira com quem eu estive no passado queria fazer esse tipo de coisa. E eu não vou me abandonar. Se isso não for algo que você queira fazer, tudo bem, né? A gente não tem que ficar junto. Se não for um valor para você ter crescimento pessoal e responsabilidade com nossas emoções, ok. Então simplesmente a gente não se encaixa. E ela disse, ok, eu tô de acordo, né? E tem sido incrível, porque a qualquer momento que há um atrito, ou tipo, isso não parece muito confortável, a gente leva isso para terapia e tratamos logo no início, em vez de tarde, quando você está estressado. A gente trata, a gente descobre qual é a raiz do sentimento, a gente cria um acordo com o qual a gente se alinha.
Assim a gente tem uma linguagem de acordos compartilhados e temos uma terceira pessoa que testemunhou esse acordo, né? Assim uma pessoa não pode dizer, você nunca disse isso, o que sempre tende a acontecer, né? Concordamos com isso 10 anos atrás, eu nunca fiz isso. Certo. E ter essa responsabilidade das partes crescerem, né? Juntas e individualmente. E uma vez que isso tenha acontecido, essas 6 coisas, né? Eu digo, ok, antes de me comprometer totalmente e aceitar você nessa relação, novamente, não vai ser perfeito nem nada disso, mas antes disso, meu relacionamento tem que ser uma relação de serviço. E a gente precisa ter esse valor compartilhado de que o serviço está no centro da nossa relação. Servir um ao outro, a nós mesmos também, para ter essa certeza que a gente está se cuidando e servindo a nossa comunidade, o mundo, seja lá como for. Tão grande ou pequeno quanto a gente quiser, mas não pode ser apenas sobre nós. Precisa ser algo maior que a gente possa se reunir. E se você está aberto e alinhado a ter uma relação como essa, baseada em serviços... Você não está brincando. Não estou Sim. brincando, né? Por quê? Passar pelo sofrimento, pela dor, sem ter clareza de encontrar alinhamento. E ela disse, é serviço, né? Vamos fazer isso. O que isso te parece, né? Ter essas conversas e estar alinhado. Não precisa ser perfeito, mas está alinhado. Esse é o número 7. Número 8 é quando tudo estiver resolvido e você estiver testemunhando comportamentos, combinando palavras, o que é muito importante, porque algumas pessoas podem dizer que é um valor, mas Sim. manifestam de uma outra forma, elas podem dizer, eu estou a serviço, mas depois não fazem isso. Portanto, ter um tempo e espaço para testemunhar ações baseadas nesses comportamentos. Depois dizer, eu aceito totalmente o ser humano que você é. Antes de me comprometer, aceito plenamente que eu não vou mudar você, não vou ficar chateado com você. Por que eu ficaria chateado com você, né? Por que eu ficaria com raiva se eu estiver alinhado com essas coisas? O que é que poderia me deixar assim? Isso não significa que eu não tenho ferramentas para controlar estresse e minhas emoções. Então eu entendo perfeitamente quem você é, eu te aceito. Eu não devo ficar chateado, né? A gente pode ter conversas conscientes que talvez sejam desconfortáveis. Talvez seja tipo, não gostei disso, mas nunca levantar a voz, nunca devo gritar, nunca devo entrar em pontos que são inconscientes. Se a gente faz terapia consistente, se a gente está alinhado, se a gente cria acordos, a gente se comunica de forma consistente e amorosa, isso significa que você precisa aceitar totalmente o ser humano que eu sou também. Eu viajo, tenho negócios, tenho essas coisas, tenho minhas prioridades, você é a atriz, tá num set com homens, beija caras em filmes, eu tenho que aceitar que você é assim. Ou o que você fez na sua vida de atriz no passado, né? Se eu estou de acordo com isso, sabendo que eu não quero mudar você, então nós dois precisamos concordar em aceitar um ao outro. E esse é o tipo de 8 passos que eu venho descobrindo e criando nos últimos 2 anos e que, mais uma vez, apoiou minha relação consciente, saudável, mais uma vez não Sim. perfeita, mas está apoiando a criação de menos atrito. Sim. Mais paz, mais harmonia, mais amor e menos estresse. Eu acho que as pessoas querem entrar numa relação por isso, né? Não querem entrar numa relação estressante, elas Não. querem sentir paz, amor. Sim. E novamente Em estamos... teoria. Em teoria. A não ser que estejam acostumados Sim. com isso, né? Que estejam familiarizados com isso, Sim. né? Mas tem sido um belo processo estar em parceria com alguém que está alinhada, está disposta a seguir essa mesma jornada. Eu não estou dizendo que é uma conversa que as pessoas têm que ter umas com as outras, mas eu pensava, cara, eu prefiro ser solteiro e estar em paz do que entrar numa relação inconsistente. Sim. Então, não sei se você acrescentaria Sim, ou tiraria quero dar uma algo, chance a isso. porque você é Sim, especialista, quero né? fazer uma tentativa. Então, eu estou curiosa. Tenho uma pergunta para você. O que significa compromisso para você? Quanto tempo demorou até você dizer, ok, eu me comprometo com você? 3 meses. 3 meses. 3 meses de... Foi exclusivo por 3 meses? Não fomos... não fomos lá sexualmente por Ok. 3 meses. Então Ok. houve um período de namoro de... 3 meses. E eu Então disse... você esperou? Eu disse, eu tô preparado. Fui o que eu me comprometi, né? Eu disse, eu tô esperando, né? A gente não vai fazer isso. Ela disse, legal, E eu é isso gostaria... que digo no meu single. E essa foi a melhor decisão, porque a confusão química é uma das coisas mais difíceis de você superar nessa questão de... A química sexual, ela confunde Esqueça da isso. conexão da É crack. questão espiritual, É né? crack. Você vai esquecer todos os valores, você pensa, eu amo essa sensação. Sem dúvida. É uma Aguarde. droga. É. E menos não é amor.
Talvez seja o primeiro passo, né? Sim, Esperar. e é isso que eu ensino aos solteiros o tempo todo. Espere. Como você sabe que vai se comprometer com alguém se não sabe como será sexualmente, certo? Continue esperando. Você né? não sabe como será sexualmente. Porque eu digo que não dá para saber se alguém vale o seu tempo se você não se sente seguro com essa pessoa, se não consegue expressar sua opinião com segurança quando está perto dela, e se não consegue satisfazer suas necessidades básicas. Eu acho que é importante. É, exato. Isso é Porque como a base. simplesmente é a linha de base. Se você não tiver os mesmos valores, Esqueça isso. se você não se sente seguro perto de alguém, Sim, os valores. Se você não se sente seguro perto deles, que não pode ser você mesmo. Se você é barulhento, não pode ser barulhento com eles. Se você é muito tímido, não pode ser um pouco tímido. se você não for aceito, então não faça sexo No com essa nível mais pessoa. básico. Ou apreciado. Você sabe? Essa lista é extremamente abrangente e, pessoalmente, eu a adoro. No entanto, há algumas coisas que eu gostaria de apontar para algumas falhas. Não Ok, sei pode se vou falar. abrir buracos, mas será uma conversa interessante. Não acredito necessariamente que a terapia seja para todos. Qual é a alternativa para responsabilidade e integração emocional de forma consistente? O que eu queria saber. Sim, Gosto de experimentar algumas tudo, pessoas trabalham com um coach. né? Eu vejo isso como um treinamento. Você também né? vê isso Eu como um vejo treinamento? Eu vejo Ou um como um treinamento que terapeuta? mantém você responsável. Ou um mentor, como um professor espiritual? Exato. Ou algo Alguém do que tem gênero? prática de prestação de Sim. contas, né, com alguém, possa manter um ótimo espaço e você respeite e com o qual você possa agir. Sim. Então seja terapeuta, coach, Legal. espiritualista, padre, isso não... Ok. Porque algo que vejo muito são as triangulações. Quando alguém vai a um terapeuta e desabafa com o terapeuta sobre o parceiro, e em seguida o terapeuta está se envolvendo com a pessoa e há uma triangulação acontecendo. Já vi algumas coisas realmente horríveis acontecerem com isso. 100%. Em algum lugar onde você tenha responsabilidade emocional, Sim, com né? certeza. Seja lá o que for. Sem dúvida. Mas é interessante, porque almocei com uma amiga querida recentemente, e ela estava em uma situação em que fazia todo o trabalho, mas era casada com alguém que era simplesmente horrível, que não estava fazendo seu trabalho. E ela descobriu que parte das razões pelas quais ela estava fazendo isso era por causa de sua mãe. Todas essas coisas. Ela é uma pessoa brilhante e incrível. E agora ela está em um novo relacionamento, que é o melhor relacionamento que ela já teve em sua vida. E ela diz, ele não tem nenhum trauma. E eu disse, nenhum? Eu disse, sempre algum. Na verdade, é um erro, mesmo que seja pequeno, né? Sim, e ela disse, ele vem da família mais amorosa. Isso é ótimo. É bom. Sim, Pacífico, ele né? tem práticas. Mas há algumas pessoas, e eu acho que elas são unicórnios, mas há algumas pessoas que são tão bem ajustadas e foram criadas em famílias tão amorosas que podem... Isso é verdade. Eu sempre acredito que há espaço para crescimento e ele precisa crescer. Com certeza, ele precisa crescer, mas não traz nenhuma arma para um relacionamento. E o fato é que ela é amiga de todas as ex-namoradas dele, e todas dizem coisas incríveis sobre ele. Eles não duraram porque a visão, o alinhamento, o estilo de vida, o desejo de que certas coisas sejam iguais. Portanto, essa é a única coisa que acrescentei. Mas é interessante que existam pessoas Você assim. acha que é bom pra alguém ser amigo dos seus ex-namorados enquanto tá numa relação? Depende. Se o ex for de 10 anos atrás. É uma pergunta. Sim, Isso ainda sim. traz energia pra uma relação futura? Acho que você pode ter assuntos pendentes com um ex. Aham. Eu entendo que se você tem filhos e E coisas você não assim, pode são ter coisas assuntos diferentes, né? inacabados com um ex. Mas há pessoas com quem você pode ter saído há 10 anos e que agora são como irmãos para você. É, certo. Por isso, acho que as pessoas É precisam diferente. ser um pouco flexíveis. O que mais você ia acrescentar? Eu te interrompi. Sei que havia algo. Já me lembrarei. Você não acha que todo mundo precisa de terapia, mas acha que todo mundo deve ter algum tipo de responsabilidade individual? Com certeza. Não se trata 100%. apenas de ser seu melhor amigo lhes dizendo o que quer que Se seja, eles né? quiserem ter um excelente relacionamento que vai ter Certo. problemas, porque todos os relacionamentos têm problemas. O que importa é como você enfrenta os problemas. Navega por eles. Sim. São os problemas que definem o relacionamento ou são os problemas que simplesmente aparecem e vocês resolvem? É. Você acha que uma relação pode realmente
prosperar se uma pessoa estiver desenvolvendo um trabalho em si mesma, processando e aprendendo novas habilidades e a outra pessoa não estiver? É muito difícil porque as pessoas acham que o crescimento é muito importante. E também acho que todo mundo cresce em velocidades diferentes e de forma diferente. Embora a terapia tenha sido muito impactante para você, para outra pessoa pode ser algo diferente. Há muitos Claro. caminhos, Desde que estejam fazendo a mesma coisa. alguma É. coisa. E acho que as pessoas crescem em ritmos diferentes. E acho que é preciso amar uma pessoa como se ela fosse nunca mudar. Embora o engraçado seja que queremos que todos sejam como Evolua. evolucionem. Nós deveríamos estar nos termos deles, né? Tipo, ouça, eu tô comprometido com o meu crescimento e vou continuar evoluindo. Mas você tem que me aceitar onde eu tô agora. Sim, E se você não me aceitar onde eu tô agora e quiser que eu mude agora pra fazer algo que te faça feliz, ou não se vai apaixonar funcionar. pelo potencial, que é uma armadilha. Você não pode fazer Não, isso. você não pode fazer isso. E também o que define o crescimento? Como você sabe que está crescendo? Porque algumas pessoas dizem que vão a um retiro ou tomam ayahuasca, fazem alguma coisa e dizem, oh meu Deus, tudo isso! E a outra pessoa pensa, uau! E isso não significa que a outra pessoa não esteja crescendo. Certo. Crescer como casal é muito importante. É por isso que eu disse que temos que fazer, né? Que é que você chama isso de terapia, adoro treinamento, isso. comprometer-se juntos. Adoro isso. Individualmente e depois em conjunto. Eu adoro isso. E ela disse, eu tô disposta, né? Ela tem seu próprio treinador com quem ela trabalha 2 semanas por 1 hora e meia, pra trabalhar nas suas Sim. próprias coisas, né? E eu faço isso também, depois nós fazemos juntos. Adoro isso. Desde o o início. início. O que é importante pra gente. Acho que isso não deve ser negociável. Foi o que eu disse, não é Sim. negociável pra mim. Sim. Se não for algo que você quer, então encontra uma outra pessoa e eu vou encontrar uma outra pessoa. Não importa o quanto trabalhemos em nós mesmos, seremos acionados. E aquela criança interior sairá gritando. E às vezes, seremos totalmente idiotas e teremos que pedir desculpas. Estar em um relacionamento significa que é preciso saber perdoar, e perdoar com frequência. Porque muitas vezes cometemos erros com a pessoa que amamos, e nem percebemos que estamos fazendo isso. Quantas vezes você já feriu os sentimentos de alguém sem que essa fosse sua intenção? São muitas. Muitas. Muitas vezes. Porque o problema é que a maioria das pessoas entra na terapia de casal quando já é tarde demais. Quando já não vai mais dar certo, Sim, né? quando há muitos problemas e muitas coisas para desvendar. Sim, isso pode funcionar, pode ajudar. Mas se você puder fazer isso preventivamente, é muito importante. Qualquer coisa para evitar ressentimentos. E dor, sofrimento, frustração. Qualquer coisa que promova conversas honestas, você sairá ganhando. Mesmo que acabem se separando, você ainda sairá ganhando, porque pelo menos não será o tipo de separação que o destruirá. Isso Foi há traumatiza. 6 meses, Sim. exaustivo, Sim, doloroso, exatamente. para os dois lados também. E sabe de uma coisa? Isso é um trauma. É enorme. Sim. Isso vai impedir que as pessoas abram seu coração para uma nova relação, né? Eu vejo isso o tempo todo. As pessoas Carregam andam por esse aí tão medo. feridas e tão fechadas. Qual a coisa mais impopular ou a verdade sobre relações que a maioria das pessoas não querem saber? Agora, vou te dizer com franqueza que todos os relacionamentos que já teve tinham uma coisa em comum, que era você. Assim como todo relacionamento que eu já tive tem uma coisa em comum, que sou eu. Não é que todos eles traiam. É que você continua escolhendo os traidores. Não é que todos eles sejam narcisistas. É que você continua escolhendo os narcisistas. Não é que todos eles sejam isso ou aquilo. Você os está escolhendo. Você é parte disso. E essa é uma verdade incômoda porque as pessoas não querem ver isso em si mesmas. Mas esse é o caminho para a sua liberdade, 100%. E todo relacionamento que já tivemos foi um espelho. E ele nos mostra que, às vezes, ele nos reflete que fizemos muito trabalho e que isso é maravilhoso. Às vezes, ele nos mostra como somos maravilhosos. E muitas vezes, em nosso passado, se não tiver dado certo, ele refletirá onde está nossa autoestima, onde está nossa imaturidade, onde está nosso trauma.
E todo relacionamento que já tivemos refletirá o relacionamento que temos conosco. Ponto final. Fim da história. E se uma pessoa não consegue aceitar isso, ela continuará repetindo padrões. Com certeza, garantido. Se o seu selecionador estiver desligado e quebrado porque... Cara, eu tava desligado há Seja como anos. for, você é viciado no caos. Ou o papai fez isso, ou a mamãe fez aquilo. O que é familiar, É claro né? que isso é familiar, e isso é muito real. Não quero dizer isso de forma arrogante. Quero dizer que é real. Mas então você precisa se recondicionar para entender o que é uma pessoa saudável, ir atrás disso e se tornar saudável. É claro que há relacionamentos abusivos em que há, de fato, uma vítima e um agressor muito claros, mas, na maioria das vezes, o que as pessoas chamam de tóxico é apenas um termo usado em demasia no zeitgeist atual. Mas, quando as pessoas se referem a tóxico, são duas pessoas com estados emocionais consistentes, desregulados de vez em quando. Isso se chama de ser humano, com estados emocionais consistentes e desregulados, culpando um ao outro pela dor do outro e não assumindo a responsabilidade. Você fez isso comigo, fez com que eu me sentisse assim, o que você fez me machucou. E eles estão constantemente sem regulamentação. Isso é toxicidade. Quando eu tinha 20 e poucos anos, tive um relacionamento horrível, falando sobre química. Porque quando você tem química com alguém, você está Você ferrado. tá ferrado. É, você sente essa conexão química, você tem assim... Tô intoxicado, E a né? Você questão tá é ferrado. que, se você não se cuidar, você terá essa explosão química com a única pessoa que é ruim para você. E, muitas vezes, a pessoa que é a melhor na cama é a pior para você. E, geralmente, o sexo é incrível com essa pessoa porque há um perigo e também uma familiaridade. Um vínculo traumático, Sim, algo assim, né? exatamente. Lembro-me de que aos 20 e poucos anos, tive um relacionamento de cerca de 1 ano com uma pessoa que, sem dúvida, era tóxica. Certo. Você podia sentir E isso, todo você mundo sabia. sabe disso. Eles perguntavam, o que é que você faz com esse Sim. cara? Por que você tá sendo tratado E dessa todo maneira? mundo sabe disso, não é mesmo? Mas por que ficou? Exatamente. Onde está a toxicidade em mim? O fato de estar em um relacionamento muito doentio é que duas pessoas realmente trazem à tona o que há de pior de si mesmas. Não é o melhor. Definitivamente não é nem de perto o melhor. A tal ponto que quando o relacionamento termina, parte da superação desse relacionamento é tentar superar a vergonha que você sente por ter passado por isso. Já estive lá. Quanto tempo de vida eu tinha com essa pessoa? O tempo e a energia, e como eu poderia fazer isso? O que é que eu tava pensando? Era vergonha, culpa, Sim, né? e também algumas das coisas que você fez. Por exemplo, como eu fiz isso? Como eu reagi dessa forma? Aquele limite que eu rompi ou aquela coisa que eu disse. Certo. Sim. Isso é interessante. Às vezes eu pergunto isso às pessoas e eu pergunto isso ao meu eu mais jovem, né? Se o sexo estivesse fora da mesa, eu continuaria naquela relação? Sem chance. Sim. Sem chance de eu ter ficado 1 ano, 2, sentindo que eu estava sendo abandonado ou que Sim. gritavam comigo toda semana. Eu pensava, cara, por que eu tô fazendo isso? Sim. Por que eu ia ficar nessa relação? Sim. Por qualquer razão, essa substância química que te une por um momento é muito forte. E você pensa, ok, vamos ter alguns dias bons e depois tudo volta ao caos, Sim. né? Sim. Vamos voltar a isso. 100%. Se você tivesse essa possibilidade ou esperasse o Sim. máximo que pudesse. Com certeza. Não tô dizendo para esperar até o casamento, mas você tem que ter a oportunidade de conhecer alguém várias vezes em vários cenários Sim. e você se sentir seguro e em paz. Então, talvez, ok, você possa iniciar então uma relação sexual. E você é pode claro, né? ver. Eu tô falando só de relações sexuais, né? Sim. Mas se você tirar isso da mesa e perguntar a si mesmo, eu estaria nisso sem sexo? Provavelmente não. Sim, exatamente. Você pensaria, se eu não for fazer sexo com essa pessoa por 1 ano, eu vou tolerar esse comportamento? Sim, Será que vão exatamente. gritar comigo? Exatamente. Não, eu não preciso disso, Sim, né? eu não preciso disso. E as pessoas não querem esperar. É. Construa essa intimidade emocional primeiro. E se o sexo for ruim, você pode trabalhar nisso. E quando você estiver transando com a pessoa, você saberá de qualquer forma. Você sente uma conexão Você quando se sabe beija, que há né? química com um beijo, ponto final. Exato. Então você não precisa ir até lá. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente, né? Dizem que se alguém é chato, você deve correr em direção a essa pessoa, não pra longe. Entende isso? Se tudo que você conhece é o caos. É um caos químico, Sim. certo?
deveria correr porque é um ambiente Sim. mais seguro. Isso não significa que seja a pessoa certa Certo. ou que seja certa para você. Mas comece a procurar pessoas que te façam se sentir confortável e seguro. Sim, sim. Eu falo o tempo todo para as pessoas que têm esse padrão de sempre sair com pessoas emocionalmente indisponíveis ou com pessoas que foram erradas para elas. E, geralmente, essa pessoa não tem a autoestima necessária para ter um relacionamento com alguém que a respeite e a ame. Mas eu lhes digo, apenas pratiquem. Vá em direção ao tédio. Exatamente. Vá em direção a essa pessoa para que você possa ter a experiência de estar na presença de alguém que você poderia namorar e ser totalmente você mesmo. 100% você mesmo. Sim. Sem erros, Autenticamente sem você. estratégias, para fazer com que Nada. alguém se interesse por você. Sim, você pode flertar e fazer todas essas coisas divertidas, mas nada de criar estratégias para fazer com que alguém se interesse por você. Seja apenas você. Isso é revolucionário para algumas pessoas. É engraçado, quando eu comecei a namorar a Marta, eu disse a ela logo no início que se a gente sair junto e você quiser continuar saindo comigo, eu vou te contar logo 100% de quem eu sou. Tudo sobre mim vai ser dito logo de cara. Vou dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, minha visão, minhas prioridades, vou te contar Sim. tudo sobre mim. E eu nunca vou mudar por você. Ou você me aceita, Sim. ou não me aceita, né? Então a gente não vai entrar numa relação, mas eu preciso me sentir seguro. E eu quero que você se sinta segura também. Eu quero que você seja totalmente autêntica em relação a quem você é, a sua expressão plena, seja ela e floresça. Eu quero que esse seja um ambiente de paz e harmonia, para que você seja você e dizer, mas eu quero a mesma coisa em troca. Sim. Caso contrário, o que a gente está Sim. fazendo, né? Porque estamos tentando diminuir a nossa Como luz de você alguma chegou forma. a esse nível de confiança para poder dizer isso a alguém? Eu estava disposto a ficar sozinho e em paz do que repetir o padrão anterior e escolher alguém com base na conexão química e não espiritual. Então, eu escolhia por causa das conexões químicas, porque isso sempre me fazia chegar lá rapidamente, né? E então eu pensei, uma sensação ótima. Ok, eu devo amar essa pessoa ou gostar dessa pessoa, vamos ver aonde isso vai dar. E acabava voltando aquele sentimento Sim. em vez de criar uma intimidade espiritual e uma conexão que era autêntica sem sexo. Sem a conexão sexual, né? Sim. E isso foi um divisor de águas. Eu levei, sei lá, 20 anos para descobrir isso e várias experiências horríveis. Porque quando eu me comprometo com algo, eu quero fazer com que isso funcione, Sim, né? Então claro. eu digo, eu vou mudar quem eu sou para te fazer feliz. Porque eu quero que funcione. Sim. É o atleta em mim, né? Como se eu dissesse, ok, se não funciona, quem eu preciso mudar para que você fique feliz? E depois de 2 anos, quando as pessoas não estavam felizes, eu pensava, tô exausto. Sim. Mudei cada parte de quem eu sou, da minha identidade para tentar fazer alguém feliz e essa pessoa não é feliz. E talvez não era pra gente, né? Porque a gente se uniu quimicamente e não espiritualmente. Sim. E nunca tivemos conversas corajosas desde o início sobre o que a gente realmente queria na vida. Então, Sim. eu queria uma certa vida e elas não queriam essa vida. A gente estava conectado, né? E é por isso que desde o início eu dizia, olha, eu sou assim, essas são minhas prioridades, essa é a minha vida, é o meu estilo de vida, minha visão para a vida, minha visão de uma relação que eu quero. Isso é algo legal para você? Sim. Sem ainda ter uma química sexual, né? A gente está se conectando e criando novos laços. E ela era capaz de pensar de uma forma crítica e emocional, sem esse vínculo sexual, com uma mente mais Muito clara, importante para uma mulher também. Uma mente clara. Sim. E eu digo, eu aceito isso totalmente, Sim. eu gosto disso, isso me parece legal. E Marta e eu fizemos exercícios antes da gente se comprometer. A gente foi a Sedona, eu levei a Sedona em um vórtice, eu criei um exercício de visão que eu disse, quero que você escreva os seus valores e eu não quero vê-los. E eu vou escrever todos os meus. Vamos dar uma olhada nisso e ver se tem um alinhamento, né? Ou se as suas coisas principais são as mesmas que eu quero. E toda vez que a gente fazia isso, eu dizia, esse pode ser o fim da nossa jornada de namoro e desse processo, porque eu quero que você seja muito feliz numa parceria. Quero que você se sinta bem, segura. Não quero que você mude sua vida, eu quero que você encontre um bom parceiro que apoie sua vida. E eu quero isso pra mim também, então eu quero pra nós dois. E tudo isso foi antes da conexão sexual. E foi muito bom.
Se mais pessoas fizessem isso, mais pessoas seriam felizes. É também uma enorme mudança de paradigma quando se trata de relacionamentos, porque estamos falando de relacionamentos consistentes. Não é a cultura da Não é a conexão. cultura da conexão, ou não apenas a relação de nossos pais, em que há papéis muito específicos. É uma cultura completamente diferente. E o que eu gostaria de acrescentar a isso para que as pessoas entendam, porque também trabalhei com muitas pessoas que esperam perfeição. É. Então, uma das coisas que peço para as pessoas escreverem, solteiros, Eles mesmos precisam ser perfeitos, né? Se é isso e que para esperam, mim, isso é pressão impossível. demais. É, demais. Uma das coisas que peço para os solteiros escreverem é o que você está disposto a tolerar. Seja claro sobre o que você não tolerará. Seja claro sobre os seus valores e sua visão. Eles podem ser um pouco bagunçados? É. Eles podem não limpar o que suja de Sim. vez em quando. É. Eles podem ser um pouco introvertidos? O que você está disposto a tolerar? Porque você não pode ter expectativas tão altas. Você pode tolerar? Não sei. Porque as pessoas têm esses padrões realmente rígidos sobre a aparência das outras pessoas. Em um relacionamento com eles. Não como eles são pois fisicamente é. e tudo isso. Ah, sim, esse é o meu tipo. E coisas do gênero. E é como, ok, eu entendo que todos nós temos uma coisa sobre o que achamos bonito e qual é o nosso tipo. Mas é bem provável que a pessoa por quem você realmente vai se apaixonar não seja necessariamente a pessoa que você imaginaria. E eu disse isso a Marta, eu disse há 10 anos eu não me sentiria atraído por você. Sim. Ela é extremamente atraente, bonita, Não sexy. tem nada a ver com isso. É, mas não era o meu tipo mais comum de dizer, Sim. de ferida, Sim. né? Sim, Você sim, entende? sim. Do meu ponto de vista saudável, ela é a minha melhor opção, né? Quando você muda a si mesmo, muda as pessoas pelas quais se Exato. sente atraído. Você não vai continuar repetindo o tipo que não funciona. É muito ruim. Sim, a indisponibilidade se torna entediante, porque quando você está tão conectado com o que realmente é importante para você, não apenas importante para você na vida, mas o que é realmente importante para você em termos de como você quer se sentir em um relacionamento. Você sabe que quando um relacionamento é bom, ele tem o poder de realmente curar. Cura. E quando não é bom, Muito. você pode estar arrasando no trabalho. Sua carreira meu pode Deus. estar no auge. Você pode ter todo o dinheiro em seu banco. Se seu relacionamento não estiver indo bem, você acordará vazio. E esse é apenas o resultado final. E isso drena o resto da sua vida. É muito abrangente. Pra alguém como eu, é muito difícil estar lutando numa relação e não ter um pouco disso no meu trabalho e na minha vida. Para qualquer pessoa. Porque eu fico pensando nisso o dia Qualquer todo. pessoa. É tão intenso. É exaustivo. É muito exaustivo. Mas quando está certo, não perfeito, mas quando está certo, você pode se curar. Você pode se curar muito. Quando alguém o ama, quando alguém realmente o vê e o ama, isso pode curar as partes de você que basicamente não se amam. Uau. Na sua opinião, quais seriam as 3 perguntas que todo mundo deveria fazer antes de fazer sexo ou antes de se comprometer exclusivamente numa relação? Perguntas que eles deveriam fazer. Bem, com certeza, você quer ter filhos ou não? Quero dizer, eles podem estar com uma idade em que isso é um dado adquirido, que não haverá filhos. Claro, Certo. Então, você se vê como um pai? Porque eu não me vejo. Ou eu realmente sim quero ter um filho. E isso está de acordo com suas 8 coisas. Outra pergunta antes de se comprometerem é: Acho que são 9 está agora. bem, 9. Isso foi algo que eu fiz dessa vez, mas esqueci de Sim. adicionar, né? Mas eu Espere. gosto disso. Apenas espere. Aguarde. Aguarde. O que o dinheiro significa para você? Como você gosta de gastá-lo? Esse é um dos maiores problemas, né, nas relações. Ou certo? sim. Como você gosta de gastá-lo? Aham. A maioria nunca faz essa Não. pergunta. Simplesmente presumem que essa pessoa lida com grana como eu lido com grana. Exatamente. Ou eles têm dinheiro ou não têm dinheiro. Seja o que for. E quando a vida se torna realmente estressante,
Quando a porcaria bate no ventilador e temos que realmente atender algumas demandas sérias da vida, qual será nossa estratégia ou tentativa de encontrar o caminho de volta para o outro? O que vai acontecer quando o bebê estiver gritando e não pudermos fazer sexo por algumas semanas? Ou quando alguém for operado? Não podemos fazer sexo por algumas semanas ou alguém fez uma cirurgia. Como vamos lidar com esse tema? Vamos nos certificar de que não haja nenhum inconveniente? Como encontraremos o caminho de volta um para o outro? Mais especificamente, já que você disse 3, qual é o tempo aceitável para ficar sem ter relações sexuais e por quê? Qual a importância do sexo num relacionamento saudável e longo? Acho que é muito importante, embora também seja extremamente importante observar que sexo não significa a mesma coisa para todo mundo. Portanto, acho que o sexo é realmente importante, mas deve estar, mais uma vez, alinhado entre duas pessoas. Há duas pessoas que podem ter um belo relacionamento e não fazer sexo por causa do significado que o sexo tem para elas. Já para outra pessoa, ele tem um significado completamente diferente. Mas eu realmente acredito que, se vocês não são apaixonados um pelo outro, se não querem se tocar, então vocês têm mais uma amizade. E em alguns relacionamentos, algumas pessoas não se importam com isso. Elas realmente não se importam com isso. Não estou aqui para julgar isso, mas acho que é muito importante sentir paixão pela pessoa com quem você está. Isso vai mudar com o passar dos anos e é preciso adotar algumas práticas, como encontros noturnos e passar algum tempo separados, mas não muito, certificando-se de administrar o estresse para não se tornar rígido e tenso, pois toda a filosofia do estresse é o oposto da abertura, é o oposto. Portanto, não nos sentimos atraídos pelo nosso parceiro quando ele está estressado. Não. E não nos sentimos particularmente sexy e com vontade de fazer sexo quando estamos estressados. O estresse não é sexy. Acho que isso é realmente o mais importante. E acho que a paixão é importante para realmente prestar atenção a isso. E também acho que a amizade é importante. Algumas pessoas diriam que a amizade é superestimada. Acho que tudo isso é importante. E trabalhar em tudo isso. Desde que você tenha outras pessoas em sua vida, que você tenha outros amigos. Seu parceiro não pode ser o seu único amigo. Não. Cara, eu falo tanto com Marta, minha namorada, e ela é tão sábia, ela tem ótimas amigas, ela tem um ótimo relacionamento com a irmã, com a mãe, e a dinâmica familiar dela é ótima. Sim. E ela também tem seu próprio coach, um terapeuta para trabalhar nessas coisas da vida, né? O que quer que ela esteja fazendo. E ela faz um trabalho incrível em não me procurar todos os dias ou todas as semanas para falar de estresse que ela está enfrentando, desafios, Ela né? tem outros meios de comunicação. E ela se comunica com as mulheres em sua vida, né? Para poder, apenas para conversar, né? Não é como se ela estivesse jogando conversa fora, mas conversando sobre coisas. Muito importante. Então ela é muito, muito boa. Quando eu tô saindo com ela, quando eu a vejo à noite, ela não precisa me falar sobre isso. Às vezes ela faz, não é de um lugar de sobrecarregamento, é tipo, ok, eu processei um pouco, quero saber sua opinião sobre isso, tô tendo dificuldade com isso. E é muito saudável como ela faz isso. Porque ela não tá jogando um peso sobre o parceiro o tempo todo. Sim. Todo dia, tipo, esse foi o pior dia de trabalho, O desabafo constante. constante. O que é diferente de passar por um momento difícil e se abrir vulneravelmente com seu parceiro, desabafar com ele e ele estar ao seu O que lado. acontece quando alguém leva os problemas ao parceiro diariamente ou semanalmente, desabafando? O que acontece? Isso destrói a paixão. Essas Por quê? são as pessoas que param de fazer sexo. Porque isso não é quando você é sexy, é quando você está desabafando. É um desabafo constante. Reclamar é um grande assassino da paixão. É mesmo, de verdade. Não há problema em reclamar de vez em quando. Somos humanos, mas a reclamação é realmente um assassino da paixão. Se você estiver em um relacionamento, mesmo que esteja em um relacionamento com um codependente, ele vai querer consertar tudo constantemente. Muitos homens me disseram, elas estão reclamando constantemente e eu me sinto responsável por isso. Portanto, esse é um grande problema. E não conseguem solucionar, Não conseguem. né? Não há nada que eu faça que os impeça de reclamar. Sim, exatamente. Então e aí você eles... se sente um fracasso. Você se sente um fracasso.
Essa é uma narrativa muito comum entre os homens com quem trabalhei. Mas, em geral, é muito cansativo estar perto de alguém que sempre está reclamando, e isso acaba com a paixão. Acho que essa é a parte de autoconsciência. E, na verdade, acho que muitos dos meus 9 pontos falam de algo maior, que é apenas o nível de autoconsciência. E todos nós temos pontos cegos, e todos nós nos comportamos e agimos inconscientemente às vezes. Isso é muito importante. Mas a autoconsciência é muito importante para pensar. Estou reclamando muito. Isso não está contribuindo para a cultura do nosso relacionamento. Isso está prejudicando. Vou levar esse desabafo para minha melhor amiga, que vai dizer, venha cá, e ela vai reclamar um pouco comigo. Nós vocês se simplesmente esforçam tiramos com o isso outro, de nossos sistemas e depois o trazemos. Realmente, nunca é uma coisa boa quando seu parceiro é tudo para você. Tem que ter uma comunidade, né? Você precisa ter, mesmo que seja uma comunidade pequena, você precisa ter outras fontes de amor. E as pessoas caem nessas armadilhas em que, inconscientemente, não só esperam que vocês sejam meus pais, mas também meu melhor amigo, meu confidente, meu amante, isso e aquilo. E é muita pressão. Não consigo me imaginar tendo que ser isso. Ser tudo isso para alguém é exaustivo. Portanto, é muito importante que você seja capaz de recorrer ao seu parceiro para coisas realmente difíceis. Que você seja capaz de desabafar quando algo for muito, muito difícil em sua vida. E que, quando você estiver sofrendo, seu parceiro ouça. Mas as queixas e estresse do dia a dia e tudo mais, procure outra pessoa na medida do possível. Você pode fazer isso um pouco com seu parceiro de vez em quando, mas não deve querer que o vínculo entre vocês dois seja o vínculo com a dor. Dor, sofrimento, Sim. reclamações. É um hábito desagradável. Não é uma alta frequência de energia, né? De forma alguma. Você está atraindo e se conectando com base em frequências mais baixas de energia. 100%. E às vezes, isso acontece e basta que uma pessoa decida ser o líder em seu relacionamento dizendo, ei querida, estamos fazendo isso demais, vamos parar com isso. Você tem razão, estamos fazendo isso demais, vamos parar com isso. E essa é a camaradagem do relacionamento. Essa é a parte de parceria do relacionamento. É como se, sim, quando você disse algo sobre estar a serviço, às vezes você tivesse que fazer as coisas mais difíceis a serviço do relacionamento. Você tem que ter uma conversa difícil, não apenas para servir a si mesmo, mas literalmente a serviço do relacionamento. Nosso relacionamento precisa desse nível de honestidade. Eu tô curioso sobre casamento. Parece que a instituição do casamento sofreu muito porque as pessoas se casam e eu acho que mais de 50% das pessoas se divorciam 5 anos depois ou algo Sim. assim. E Stepper disse que no segundo casamento cerca de 60 ou 70% se divorciam. Sim. E o número continua aumentando, né? Você acha que as pessoas ficam mais sábias e que você aprende depois de um casamento? Mas é isso que eu vi com base E em... eu sei por quê. Você quer saber por quê? Por quê? Muitas pessoas se divorciam e pensam, tudo bem, eles são o problema. Estou fora disso. O relacionamento era o problema. Só preciso encontrar outra pessoa e tudo ficará melhor. E isso não é verdade. Mudar de parceiro às vezes é realmente muito necessário. Porque, como eu disse, às vezes sua escolha está errada. E quem você escolhe para estar em um relacionamento é importante. Mas quem escolhemos ser em um relacionamento é igualmente importante. E mudar de parceiro é, como dissemos, o amor não é suficiente. Mudar de parceiro não é o suficiente. Por isso as pessoas se envolvem em segundos casamentos. Acham que desta vez vai ser melhor, mas na verdade não fizeram o trabalho. Elas não processaram para entender qual é a parte delas no fim de seus relacionamentos anteriores. E você precisa saber qual é a sua parte. Com certeza. Eu entrevistei muita gente que está junto há uns 30, 40, 50 anos e eu perguntei quais são as chaves para uma relação que é saudável e consistente ao longo de décadas. Não são relacionamentos perfeitos e tudo isso, mas aqueles que continuam a prosperar e parecem melhorar a cada ano, eles administram conflitos e adversidades. E a maioria das pessoas diz que 80% do sucesso de uma relação de longo prazo é a pessoa que você escolhe. Então, Sim. é como
Se você é o selecionador, né? Você quem Isso é escolhe. importante. E você garanta que tenha alinhamento. Eu acho que ter essas conversas corajosas antes de se comprometer a longo prazo Sim. e se alinhar. E eu tô curioso falando sobre casamento. O que você acha de criar acordos? Por exemplo, ter um contrato escrito antes do casamento sobre o que cada pessoa se compromete. Ter um acordo pré-nupcial em que se diga, ok, qual é que é a sua opinião sobre isso? Estou apoiando. Contratos, acordos pré-nupciais para que tenha clareza, né? Sou a favor. O acordo pré-nupcial pode ser, quando há dinheiro suficiente envolvido, necessário. O romântico em mim diz não, mas também sou prática. Acho que os acordos pré-nupciais são importantes. Acho que é importante saber a posição de cada um. E também adoro a ideia de ter um contrato. É como se fôssemos nos responsabilizar uns pelos outros, seja quais forem essas coisas, e que assinássemos. Se houver uma quebra de contrato, eu vou processá-lo. Não, brincadeira, mas é como se você soubesse... Mas é só ter algo que ambos concordem Estou apoiando e totalmente. dizer, ok, 3 anos depois aqui estava o nosso contrato e essas 7 coisas que você concordou, você não está mais cumprindo, ou Estou não apoiando. estamos mais, eu não estou mais fazendo essas 3 coisas, eu vou voltar a me comprometer Sim. com isso. Caso contrário, se a gente não faz nenhuma dessas coisas que a gente quis criar, por que ele ia florescer, né? Por que ele ia prosperar? 100%. Estou apoiando. Interessante. Eu gostaria de voltar a falar sobre a importância de quem você escolhe. Um dos problemas que as pessoas enfrentam em termos de escolher pessoas que talvez não sejam adequadas para elas é que, para saber quem é a pessoa certa para você, é preciso entender sua própria psicologia. É preciso entender a si mesmo. É preciso entender onde estão suas vulnerabilidades, onde estão suas fraquezas, onde estão seus pontos fortes, o trauma pelo qual você passou. Se você teve uma vida difícil, precisará de alguém que o faça se sentir realmente aceito e seguro, e não o julgue. Isso não lhe dá um passe livre para trazer esse trauma, mas a realidade é que nosso passado é nosso passado. Entender quem é o parceiro certo para você não é apenas entender sua psicologia, mas ser realmente verdadeiro consigo mesmo. Porque as pessoas dirão, eu gostaria de ser essa pessoa. Eu me sinto muito atraído por pessoas que gostam de atividades ao ar livre. Não, você tem que ser realmente verdadeiro consigo mesmo. Você odeia o ar livre. E talvez você se sinta realmente atraído por alguém que gosta de atividades ao ar livre. Mas desculpe, Charlie, essa não é a pessoa certa para você. Não dá pra dormir numa barraca por 3 noites com insetos, né? Não Se é o seu você, caso. você precisa ser muito real. E a pessoa por quem você se sente realmente atraído faz isso. Não vai funcionar a longo Isso prazo. não vai funcionar a longo prazo. Você pode ter uma aventura divertida. Conhecer a si mesmo e honrar a si mesmo é a forma de escolher bem. É, o namoro de verão, né? Mas se você estiver com um cara que gosta de atividades ao ar livre e ele quer que essa seja a vida dele, 6 meses na montanha, 1 ano na montanha. Exatamente. Eu tô tentando criar um lar estável, com filhos no futuro. Exato. Isso não funciona. E não significa que não sejam boas pessoas. Não vai funcionar. Não vai dar certo, né? A não ser que E tenha uma as visão pessoas igual. precisam ser muito realistas consigo mesmas, mas não o fazem e acabam pagando por isso. Quais foram os erros que você cometeu em relações que você teve? Eu, pessoalmente, Mais tarde teve que perceber e assumir, se responsabilizar com isso, tipo, eu fui responsável por isso, ou poderia ter acontecido de uma outra forma. sim. E para mim, a codependência foi, sem dúvida, no passado. Os relacionamentos são engraçados. Tive relacionamentos muito bonitos e outros não tão bonitos. E é por isso que certas pessoas vão trazer à tona certas coisas em você, enquanto outras não. Mas eu trouxe a codependência e a baixa estima para os relacionamentos, dependendo demais do meu parceiro para a felicidade. Sério? Sim, O que acontece quando a gente depende do parceiro para sermos felizes? catástrofe. Então, aqui está o paradoxo. Acho que precisamos estar com alguém que queira nos fazer mais felizes e que queira agregar valor à vida do outro. Queremos tornar o caminho mais fácil, mas ninguém pode trilhar nossos caminhos a não ser nós mesmos. Então, o que acontece é que quando... E isso é inconsciente e parte disso também é condicionamento. É como estar com alguém que te faz feliz. Isso ou aquilo.
Se você não se sente pelo menos quase inteiro, e todos nós temos nossas coisas com as quais estamos lidando, mas se você se sente realmente fragmentado e acha que um relacionamento ou outra pessoa vai realmente juntar todas as peças, então o que vai acontecer é que você ficará realmente desapontado, porque então estará confiando em outro ser humano falível e cheio de falhas. Humano Um imperfeito. ser humano imperfeito. E você terá seus ombros esmagados pelo peso das expectativas frustradas, constantemente. Mas, sim, eu já fiz isso. Não me mantive em meus próprios pés emocionalmente. E trouxe estresse para um relacionamento e não tive autoconsciência do estresse, a ponto de me fechar ou... Sim, me fechei. Não fui receptiva ao amor. Cautelosa. Sim, cautelosa ou apenas tensa e estressada e esperando totalmente ser amada de qualquer forma. E o relacionamento é tão cheio de paradoxos. É como se... Sim, eles realmente contribuíssem para a sua felicidade, mas você também precisa saber como se fazer feliz. Não, você não precisa se amar completamente para estar em um relacionamento, mas sim, você precisa se amar em algum nível. Ou você aprende a se amar em um relacionamento, mas também não pode entrar em um relacionamento odiando a si mesmo. Há tantos paradoxos. E eu diria apenas que as pessoas precisam encontrar o equilíbrio para si mesmas. E a realidade é que deveríamos estar agregando valor à vida um do outro. E deveríamos torcer pelo nosso parceiro e querer vê-lo vencer. E queremos que seu caminho seja pavimentado com ouro. E faremos de tudo para ajudá-lo. Mas não podemos realmente pavimentar o caminho para ele. E essa é a principal diferença. E não podemos esperar isso de alguém. Certo. Eu acho que isso é... Você está falando a minha língua agora, porque nos últimos 2 anos da minha jornada eu pensava... Olha, se eu entrar num relacionamento novamente, era mais ou menos como eu pensava assim, tipo, eu prefiro estar sozinho, né? Tipo, eu adoro intimidade e conexões, mas eu não queria fazer essas Sim. custas do sofrimento e abandono dos meus valores, da minha visão, do meu estilo de Sim. vida e das minhas necessidades também. Eu pensava, tipo, Sim. cara, eu só Sim. quero ter certeza de que eu tô sempre cuidando de mim mesmo, eu tô sempre me amando e cuidando da minha própria alegria, da minha felicidade, da minha satisfação também, independentemente de uma relação. Nunca precisando de ninguém, mas a maneira como eles aparecem podem aumentar essa alegria, Sim. né, essa felicidade. E eu quero estar numa relação com alguém que seja uma pessoa alegre. É como se fosse a base Sim. pra mim, né? Porque se ela já processou coisas, já esteve numa jornada de cura, ela tá completa, não Sim. perfeita, mas ela continua melhorando. Mas essa é a linha de base pra mim. Sim. Quando a linha de base da pessoa é uma alegria, você não precisa fazer nada para torná-la alegre, né? Sim. Então é necessário chegar a esse estado de paz, alegria, satisfação em sua própria vida, para que você não precise de outra pessoa para ser feliz. Com certeza. E então você não vai se abandonar, né? Eu acho, ou diminuir a sua autoestima na relação se alguém for abusivo ou estiver agindo de forma inadequada constantemente, você não vai permanecer nisso. Você vai pensar, bem, isso não E funciona esse para é mim. realmente o ponto principal, porque o que é epidêmico em termos do que eu vejo pessoalmente é apenas a baixa estima. Vejo as pessoas sendo egoístas e não valorizando seu parceiro. Não dá o suficiente para o Não parceiro. dão o suficiente. Ou vejo as pessoas tolerando muita besteira. Então, para as pessoas que toleram demais, é como se você tivesse que fazer algo para elevar sua autoestima, alguma coisa. O que as pessoas toleram lá fora é o que eu tenho tolerado. Loucura, né? É inacreditável, de fato. Mas parte disso também se deve ao fato de as pessoas terem muito medo de ficarem sozinhas e de começar de novo. O tempo investido com a pessoa. Exatamente. Ame sua vida de solteiro. Você pode realmente amar sua vida de solteiro, mas também querer muito um relacionamento. Não quero desanimar. Acho que a vida é melhor em um bom relacionamento. Simplesmente é. E receber amor, compartilhar e ter essa troca é realmente profundo.
Mas também é preciso abrir mão de suas preferências para estar em um relacionamento. Eu sempre digo aos solteiros, se você quiser deitar na cama na diagonal, vá em frente. Você tem todo esse comportamento secreto de solteiro? Aproveite-o, porque quando você está em um relacionamento e vive com alguém, não pode necessariamente fazer isso. Mas você tem que realmente, como você disse, estar na posição em que prefere estar solteiro a estar em algo abaixo da média. É enorme. É enorme. Você tá numa relação agora? Não estou. O que é uma loucura? Quer dizer, acho que não é tão louco assim. Então a razão pela qual faço isso é que ensinei yoga por 20 anos. Portanto, o yoga é provavelmente a coisa mais importante em minha vida, além das pessoas em minha vida. E eu tive um casamento muito difícil. Durou apenas 2 anos. Quanto tempo estiveram 4 juntos anos. antes? Bem, estávamos juntos 2 anos antes disso. E essa é uma história interessante. Então eu diria que 90% era perfeito antes de nos casarmos, mas os 10% que não eram tão profundos. E eu me sentia vista, segura, amada, adorada. Eu o adorava. Tínhamos um relacionamento incrível. Ríamos histericamente. Eu realmente gosto quando faço as pessoas rirem. Se você consegue entender, eu tenho um senso de humor muito sombrio e desagradável. Se você consegue entender meu senso de humor, imediatamente me sinto muito conectada a você. Então, nós realmente nos conectamos. Mas havia coisas que eu jamais toleraria. E isso é algo como... Estávamos bem. As coisas não estavam dando certo com ele. E então minha mãe morreu. E passei por muitas tragédias para chegar ao ponto em que estou agora. Mas estou muito bem com ele. Na verdade, eu brinco que ele provavelmente deveria me mandar uma conta, porque tenho toda essa carreira baseada no relacionamento que tive com ele. A sabedoria que você adquiriu Sou com a realmente experiência, muito né? grata. Mas havia uma história interessante. Estávamos há cerca de 8 meses em nosso relacionamento e eu me sentia totalmente apaixonada. Nós dois estávamos completamente apaixonados. E eu não sei o que desencadeou isso, porque foi há algum tempo e não penso mais nisso. Não é traumático para mim, mas algo desencadeou e ele tinha uma propensão a evitar. E eu tinha propensão à ansiedade. E meu pai era muito evitativo e fechado. Então, aqui estamos nós. Ansiedade e Sim, não é uma evitamento não boa são uma boa combinação. combinação, né? É uma combinação ruim. Mas ele foi fechado por algo que eu tenho certeza absoluta, algo que não se justifica. E fomos a um programa chamado Ele tem seus próprios traumas. Totalmente seu próprio material. Isso não foi algo que eu posso assumir muita responsabilidade, mas isso não foi algo que eu fiz. Foi algo que ele interpretou. Fomos a um show chamado Sleep No More. Era uma coisa que acontecia em Nova York. Muito Louco, louco é. e muito legal. Quando você chega lá, eles te dão essas máscaras do filme Scream. Basicamente, essas máscaras malucas. Mesmo que você vá com alguém, você meio que se separa. Eles o superam, levam pra salas, É uma um processo... experiência muito solitária e todos estão atrás de uma máscara. Então você está tendo sua própria experiência. Mas a caminho de lá, ele estava no que seria o primeiro de muitos desses estados de espírito em que ele se desligava e eu não sabia o que estava acontecendo. Naquela época eu não tinha coragem de dizer: "O que está acontecendo? Fale, eu fiz alguma coisa?" Vamos falar Vamos sobre falar isso, sobre né? isso. Agora, Na época você não tinha não ferramentas, tinha as né? ferramentas e nem autoestima na época. Coragem de Sim, falar. tudo isso. É. Então, quando fomos, ele estava totalmente fechado. Estávamos separados. Mas havia momentos em que você reconhecia a pessoa porque sabia o que ela estava vestindo. E eu ficava tão empolgada para me conectar com ele. E ele fingia que não me via. Era como se estivesse me bloqueando totalmente. E tudo que eu conseguia pensar era: preciso colocar esse relacionamento de volta nos trilhos. Desde aquele dia. Desde aquela noite. Porque ele era de pedra. Eu estava tipo, seus sentimentos mudaram em relação a mim. E tenho de me certificar que o que quer que o tenha desencadeado não o desencadeie novamente. Então você interpretou isso Sim, também. então fiquei muito ansiosa. Baixa estima. Se isso não for perfeito... Eu não quero... Ou não é que não tenha sido perfeito. Foi muito ruim. Então, em outras palavras, se eu encontrasse isso hoje, o relacionamento teria terminado naquele dia.
Você pensou, não funciona pra mim. Sem dúvida. Na verdade, nem teria sido uma conversa. Simplesmente teria terminado porque eu saberia que, de uma perspectiva de sistema de valores e também do que é bom para mim, isso é absolutamente... Podemos brigar, podemos discordar, mas isso não é permitido em meu mundo. Então mudei muito. E os relacionamentos que tive desde então, porque nos separamos há muitos anos, foram super saudáveis e super adoráveis, mas não estavam alinhados com o que eu realmente queria. E eu sou como você. Eu prefiro, sim, o companheirismo é ótimo, e ter alguém que te diga que você é linda, adorável, e a amizade é ótima. Apoio a você. Sim, mas o que eu quero é algo do tipo, estou olhando mais para o futuro agora, de uma forma que eu não fazia no passado. Então terminei algo recentemente que foi adorável. Uma coisa bem recente que foi adorável, que não foi dolorosa. Foi super, super saudável. E acho que parte da razão pela qual estou compartilhando essa história é que, só porque um relacionamento termina, não precisa ser um drama. E pode ser adorável. Não há nenhuma patologia em um término de relacionamento. Vocês podem estar apenas seguindo em direções diferentes. E tudo bem. E qual a melhor maneira de terminar um relacionamento conscientemente para minimizar o Sim. máximo de atrito ou drama? E uma pessoa pode estar ressentida, frustrada, magoada, triste, que você não pode controlar, mas qual a melhor maneira de terminar em paz? De maneira boa. Responsabilidade. Eu amo e sei que realmente estraguei tudo. E sinto muito. Essa é uma maneira. Mas não vejo mais que isso seja bom para nós. Assim, você se inclui na conversa. O que significa que não está culpando a outra pessoa. Você assume toda a responsabilidade. Lembro-me de terminar uma relação há alguns anos dizendo: eu amo você, mas amo mais a mim mesma. E por causa disso, você está no seu caminho e eu estou no meu, e isso não vai funcionar a longo prazo. Portanto, não desejo a você nada além do melhor. Obviamente, isso é difícil se você estiver em um relacionamento que teve muitas dificuldades, mas mesmo naqueles que foram os mais feios, você pode realmente dar a volta por cima sendo uma pessoa melhor quando terminar o relacionamento do que era quando estava em um relacionamento. Se você nunca assumiu a responsabilidade, essa é a sua hora. Você pode aprender muito sobre uma pessoa pela forma como ela termina com você. Você pode saber muito sobre... É o tipo de pessoa que eles são. Como eles É o aparecem. nível de consciência deles naquele momento. Deve ser por isso que eu não sou amigo de muitas pessoas. Exatamente, exatamente. As pessoas podem ser muito desagradáveis. Eu sempre quis terminar relações de forma pacífica. Eu quero o melhor pra você, Sim. eu assumo a minha responsabilidade. Eu quero o melhor pra ti, espero que você tenha uma vida Sim. incrível. Essa sempre foi minha postura. Sim, E por alguma razão eu escolhi pessoas que diziam: eu odeio você, você é horrível, não acredito que faça isso comigo. como a E tempestade. depois querem se apegar a isso por anos Sim, e tentar me atingir de alguma forma, né? Sim. Eu nunca entendi isso. Drama. Nunca entendi por que as pessoas se apegam a uma relação por 1 ano ou 2 anos e continuam tentando derrubar, né? Quando tudo que eu quero fazer é: olha, eu quero o melhor pra você, tá tudo bem. sim, Não entendo isso. sim, E mais uma vez sou eu escolhendo a partir da sim. ferida. É escolher né? a partir de um incidente de ferimento e eles estarem em seu ferimento. Tudo isso. Não há como terminar com essa pessoa, né? Ela vai ficar chateada com você, não importa o que você faça ou o que aconteça. A pior coisa é desaparecer. De que forma? Terminar de uma forma fantasma? Sim, Ah, ok. uma coisa é dar fora em alguém que você teve alguns encontros, o que eu acho totalmente imaturo. Mas outra coisa é dar fora em alguém com quem você teve um relacionamento. E as pessoas escrevem para mim: Para meu namorado com de isso. 5 anos simplesmente desapareceu. Isso é doloroso. Isso é um trauma. Em muitos aspectos, é um grande trauma. Isso é abuso psicológico. Simplesmente Obviamente, foram havia anos e coisas ele erradas no desapareceu. relacionamento, mas a maneira como eles terminaram foi simplesmente desaparecendo. Bem, eram muito evasivos, né? Não estavam dispostos a Sim. conversar, só queriam evitar a dor de si. Sim, e Caramba. depois simplesmente Se desaparecem. desconectar. Isso é uma coisa altamente disfuncional para se fazer com alguém. Mas também é preciso encarar isso como um trauma, né? Mas também é preciso dizer: bem,
pelo menos aconteceu quando eu tô nessa relação, pelo menos eu Sim, não tô com uma pessoa assim pro resto da minha vida. sim. E você pode chegar a esse ponto. Você pode chegar e lá. essa é a cura para chegar a esse ponto. Mas primeiro você deve superar o abandono. E isso leva muito tempo. Qual foi a maior ferida que você teve que curar? Em mim? Definitivamente a ferida do abandono. A ferida do meu pai. Fiz as pazes com meu pai. E estou muito, muito feliz com isso. Existe paz dentro de mim mais do que qualquer outra coisa. Como isso se parece em você, dentro de você? É lembrar de pensar nele e vê-lo por meio do filtro do meu nível de consciência atual em comparação com o nível de consciência que eu tinha quando era adolescente, quando era criança. E trata-se de ter compaixão e vê-lo como um ser humano. Além disso, não preciso mais ter medo. Não preciso mais me preocupar. Algumas das lembranças que tenho dele no passado, posso mudar um pouco a história. Posso me relacionar com a história que tenho com ele de forma diferente. E acho que isso é a verdadeira cura. Isso é o que realmente cura o trauma. É ser capaz de fazer algum tipo de paz, mesmo que você nunca mais fale com seu pai. Porque sei que cada pessoa tem circunstâncias diferentes. Algumas pessoas passaram por coisas realmente horríveis com membros da família. Mas estou sempre ajudando as pessoas e me sinto honrada em fazê-lo. E não me sinto uma impostora fazendo isso, sabendo que também fiz esse trabalho. Ajudar as pessoas a analisar qualquer relacionamento problemático que tenham com seus pais e a encontrar paz com isso. Vê-los como um ser humano com falhas. Eles fizeram o melhor que puderam. Além disso, às vezes, quando temos um relacionamento problemático com um dos pais, as lembranças a que nos apegamos são todas negativas. E nossa mente desconsidera as coisas que talvez sejam boas. E mesmo que não seja uma boa lembrança, há algo positivo ali. Mas ficamos tão apegados à história e à ferida que, na verdade, suprimimos algumas das coisas boas, porque pode ser muito difícil que elas venham à tona. Esse é o número 1. Em segundo lugar, é preciso lamentar o pai ou a mãe que você gostaria de ter tido e que talvez merecesse ter tido. Você tem que realmente sofrer com isso e aceitar de verdade o fato que seu pai não é quem você precisava que ele fosse. Você precisa aceitar isso. Essa é apenas uma das cartas que a vida tinha para você. E todos nós temos coisas que não deram certo. E o que acontece se não aceitarmos isso? Seus relacionamentos sofrerão o impacto disso. Você vai sofrer. Você sofrerá muito. A mente subconsciente é muito poderosa. Portanto, parte da autoconsciência é ser do tipo: ah, não estou vendo meu parceiro agora. Estou vendo a mamãe. Estou vendo o papai. E ser capaz de atenuar isso. Mas se você realmente luta com o pai ou com a mãe e não a paz, a projeção é constante. Ou você está escolhendo parceiros que representam a pior parte do pai ou da mãe, ou que representam o que você ainda precisa resolver. Há muitas teorias. Muitos psiquiatras e psicólogos têm teorias, sendo Freud um deles. O primeiro é dizer que você escolherá parceiros que o lembrarão de um pai problemático ou de um relacionamento problemático com o pai, para que você possa resolver isso com ele. Assim você pode consertar e resolver. E é aí que a cura pode realmente acontecer em um relacionamento se as duas pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho. E se conseguirem superá-los, isso pode ser profundo. Mas você não pode consertar outra pessoa, né? Ela tem que estar disposta E tem que ser a se colaborativo. Tem que ser 100% colaborativo. curar. E além disso, se você tenta consertar alguém, significa que você não aceita, Sim. né? Não estou dizendo 100%. que é a escolha mais saudável que você pode fazer, mas você não está aceitando, né? Você os está julgando essa julgando pessoa. constantemente. E o julgamento não ajuda numa Não, relação. não é. E há todo tipo de coisa. Algumas pessoas se sentem realmente atraídas por pessoas que estão quebradas, porque assim elas podem ser o salvador. Mas o que acontece quando alguém é o que conserta e tenta salvar uma relação? Isso pode ser saudável a longo prazo? Não. Porque também acredito que, no fundo, ninguém quer ser resgatado. Esse é o problema.
É a mentira do conto de fadas para as mulheres, né? Sim. Um cara vai vir resgatar Sim. elas. Então há um argumento para dizer: ah, sim, no fundo tudo que eles querem é ser resgatados. Mas a maneira de ganharmos autoestima é sermos capazes de enfrentar nossos Com problemas. certeza, nós mesmos, né? Com apoio, mas Com apoio. não alguém Então fazendo isso se pra torna nós. muito complicado, porque começamos a perder o respeito por nós mesmos. Começamos a perder o respeito pela outra pessoa. Quem está fazendo o Sim, trabalho por portanto, nós. ter força para enfrentar nossos problemas. Mas utilizar ajuda, porque realmente acho que isso é muito importante. Investir muito tempo e dinheiro em apoio, ajuda e orientação. Acredito plenamente nisso, mas é preciso dar a alguém o privilégio de resolver seus problemas E fazendo o trabalho e por conta fazendo o própria. trabalho por conta própria. É verdade. Sim. Se você der alguém $1 milhão, ele pode se sentir bem por um tempo, mas depois... Fica velho rapidamente. Você fica pensando, ok, eu não criei isso, não fui eu quem criei esse valor pra mim, né? Sim. Então, É como receber as coisas em uma bandeja Exato. de prata. Há muitas pessoas que foram criadas recebendo tudo, e há estatísticas que comprovam que muitas dessas pessoas também se tornam viciadas em drogas, porque nunca aprenderam o valor de $1. Quando você conquista coisas, independentemente de ser dinheiro ou qualquer outra coisa, você desenvolve confiança em si mesmo. e você respeita isso, respeita Sim, a energia e o tempo dedicados a isso, e exatamente. é interessante. Na sua opinião, qual é o maior problema da geração os millennials vão enfrentar em relacionamento aos 20 e 30 anos agora, né? Com o pós-pandemia, com o consumo extremo de redes sociais e o pensamento de gratificação instantânea, como sociedade e também como cultura. Qual vai ser o maior obstáculo a ser superado pelas pessoas para que elas possam ter relações saudáveis daqui para frente? Para se libertar da dopamina. É como o vício em pornografia. Você não pode navegar pelas redes sociais e ver sexo, mas pode fazer com que muitos desses centros de dopamina no cérebro sejam ativados por causa das coisas que você está vendo. Isso e também o fato de ter o telefone sobre a mesa quando está jantando com alguém, mesmo que não esteja olhando para o telefone, desvia sua atenção da pessoa com quem está. E por isso, acho que a gratificação instantânea, o fato de não estarmos presentes um com os outros, também é responsável pela falta de paciência que as pessoas têm hoje em dia. Porque tudo tem que ser, olha, agora são bobinas, antes eram vídeos, porque as pessoas não têm tempo para prestar atenção. Acho que o que mais me preocupa nas gerações mais jovens é o fato de não dedicarem tempo suficiente para realmente conhecer alguém. Além disso, você deve ter padrões elevados, mas suas expectativas também devem ser realistas. E todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem defeitos. E, portanto, você pode ter um padrão muito alto. Eu certamente tenho. Você certamente tem. Mas não pode esperar a perfeição. Porque assim não estará se dando nenhuma graça, pois terá de ser perfeito. E isso me estressa muito pessoalmente. Não quero ter que fazer isso. Portanto, estou preocupada. Preocupo-me com o fato de eles estarem constantemente em seus telefones um com os outros. Preocupo-me com a necessidade, como você disse, da gratificação instantânea, da descarga de dopamina. Tipo, será que isso não está certo? E todos nós estamos andando por aí como: oi, por que as pessoas usam drogas? Por causa da dopamina. É como se todos nós estivéssemos chapados e drogados com alguma coisa. Portanto, estou preocupada com a realidade, mas essa é a geração mais jovem. Alguns millennials foram algumas das pessoas mais reais que conheci, mais do que a minha geração. Qual a sua geração? O que sou se estou na casa dos 40? Eu não sei, Sou da acho geração que Y? acho que é. Você está no limite. Eu tenho 39, eu Sim, sou então acho que sou da millennial. geração Y. Sou da geração Z? Eu deveria saber disso. Isso é interessante porque eu cresci sem redes sociais também. E você Sim. também, né? Pois é. Mas depois eu comecei a usar na faculdade, o Facebook ainda
não era aberta ao público quando eu estava na faculdade, então era para estudantes universitários, eles Sim. estavam abrindo a diferentes... Eu lembro que disseram, ele chegará na escola na próxima semana e... Eu estava no 3º ano ou algo assim, por aí. Foi no final da experiência da faculdade, quando eu praticava esportes o dia inteiro no ensino médio, na faculdade, eu interagia com pessoas, ficava Sim. ao ar livre, jogando frisbee e tudo mais. Ao contrário do que acontecia com meu celular nos últimos 12 anos, Sim. em que eu ficava o dia inteiro Sim. olhando. Então eu sinto que eu fui abençoado por ter tido essa experiência. Absolutamente. Porque mesmo naquela época, tendo o telefone agora, você precisava lembrar de guardar, né? Mas se eu tivesse sido criado aos 12 com um iPhone, eu ia ficar nele o dia inteiro. Eu sei. E isso é uma faca de 2 gumes. Porque minha melhor amiga tem um filho de 13 anos. Então, se algo com a tecnologia estiver errado, ela pensa: eu posso simplesmente perguntar ao Cash. Ele sabe tudo. Mas acho que seria muito bom que os pais tivessem alguns limites sérios em relação a isso. As crianças precisam escrever, precisam ler, precisam escrever com uma caneta, precisam sair e brincar. Se você está sempre na tela, eu me preocupo com o aumento desproporcional da depressão. Eu acho que também aprender habilidades de se comunicar cara a cara com as pessoas e Sim. lidar com os sentimentos e emoções de alguém, não atrás de uma tela, né, enviando Absolutamente. mensagens ou se sentindo isolado na tela. É realmente aprender a se conectar com pessoas e gerenciar Sim. emoções e os estresses, sentimentos de desconforto na frente de outras Então, pessoas, né? talvez nas gerações mais jovens haja muita dificuldade em relação a isso. Intimidade. Intimidade. Não ser realmente capaz de se conectar ou não ser tão hábil em ler a linguagem corporal. Há muitas maneiras diferentes de se comunicar que não têm nada a ver com a verbal. Estamos nos comunicando o tempo todo com nossa linguagem corporal. Estamos fazendo isso agora mesmo. Se você não perceber isso, estará perdendo um componente fundamental do comportamento humano e da comunicação. Você tem um podcast incrível chamado Jillian on Love, com o QR Code, no qual você ensina sobre relações. Você está fazendo muito conteúdo solo, que ensina lições de sabedoria e habilidades de como ser melhor nas relações consigo mesma e com os outros. Por isso eu quero que as pessoas confiram esse podcast. Você também tem um Instagram incrível, com ótimo conteúdo. Esse é o principal lugar onde você passa tempo nas redes Sim, sociais? tenho ou- uma conta no TikTok, onde tenho alguns vídeos. Mas a maior parte é no Instagram, @JulianTurek. E agora é no Instagram, Julian on Love. Ok, Jillian Turek e Jillian on Sim. Love é o podcast também, né? Certo, JillianTurek.com. O que é que a gente pode obter quando estivermos lá, quando vai estar disponível? Criei algo há alguns anos chamado A Mulher Consciente, que é uma associação para mulheres. Isso é ótimo. Sim, é engraçado. Eu trabalho com muitos homens da geração Millennials, mas a maioria das pessoas com quem trabalho são mulheres. E em minha própria jornada para me tornar mais consciente e aprender as lições que aprendi, eu realmente queria ajudar as mulheres a se sentirem mais capacitadas em seus relacionamentos e a assumirem mais responsabilidades. Então, há alguns anos, quando comecei essa jornada de realmente me tornar uma coach em tempo integral, passei 2 anos criando muito conteúdo. Foi uma loucura. Acho que até fiz uma de suas coisas. Sério, eu era uma máquina de conteúdo. E então pensei, o que vou fazer com tudo isso? Vou colocar tudo isso em uma associação. Além disso, há sessões mensais de perguntas e respostas, e é uma comunidade muito grande que vem se formando há algum tempo. Além disso, as pessoas podem simplesmente comprar os workshops. Como passei pelo divórcio e depois pela morte da minha mãe, não sou estranha à dor e ao sofrimento. E por isso eu queria escrever e descrever todas as medidas que tomei, não apenas para superar a mágoa, mas para realmente prosperar. E por isso criei uma apostila muito barata e comecei a vendê-la há cerca de 1 ano e meio, e a chamo de Heartbreak. Literalmente é digital, e eu vendo por meio das redes sociais. Já vendi cerca de 20 mil cópias. Sim. Então é isso que você encontrará no meu site. Isso é incrível. Muito Sim. bom. Muito legal. Como a gente pode servir você hoje? Cara, como você pode me servir?
Honestamente, só de saber que tenho pessoas que querem ouvir o que tenho a dizer e que me apoiam, isso é o suficiente. Sim, isso é realmente suficiente. O fato de eu ter esse podcast e de as pessoas quererem ouvi-lo é como se houvesse uma bela simbiose entre eu dar e depois receber e retribuir. Portanto, é tudo muito gratificante. Legal. Bem, eu quero te agradecer, Jillian, pela forma que você prosperou depois de muita dor. Obrigada. Eu acho que eu já passei pelo meu próprio tipo de dor, mas passar por um divórcio e experimentar todas as emoções que surgem disso, seja vergonha, culpa, ou querer ficar mal, o que é que você tem enfrentado e depois da morte da sua mãe, enfrentar a vida depois disso, né? E confiar novamente, abrir seu coração de novo e usar essa experiência de sabedoria para servir e encontrar um significado por trás disso de uma maneira bonita é muito inspirador. Então, te agradeço pela sua transformação e crescimento e como você canalizou isso para o serviço, para ajudar pessoas que estão sofrendo e enfrentando desafios também, ajudando elas a criar mais paz, né? Então, acho que é sobre isso. Todos nós queremos relacionamentos de paz, a gente quer se sentir amado, quer um ambiente de amor e eu sou grato pelas suas lições de sabedoria e por você poder dar isso para as pessoas também. Obrigada. Mesmo que tenha sido uma experiência dolorosa, mas poderosa, que você acabou transformando. Então, eu agradeço você por isso. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama as 3 verdades. Imagine uma situação hipotética, faltam muitos anos para o seu último dia na Terra, você vive o tempo que você quiser e realizou seus sonhos, mas por qualquer razão você tem que levar seu trabalho contigo. Então, sua pasta de trabalho, o podcast, seu podcast, o conteúdo no Instagram, tudo vai para esse outro lugar depois que você morrer. E tudo que a gente tem para se lembrar de você são 3 lições que você pode compartilhar com o mundo. 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Seu relacionamento consigo mesmo é supremo e é o mais longo que você terá. Não saia de seu próprio lado. Número 2. O estresse é a causa de tanto sofrimento. Ele causa doenças, causa desregulação, faz com que os relacionamentos se desestruturem completamente. Portanto, descubra uma maneira, obtenha a ajuda que você precisar para enfrentar a vida. E depois, número 3. É estranho eu usar a palavra privilégio, mas é a palavra que me veio à mente, então vou usá-la. E tive o privilégio de ver meu padrasto em momentos diferentes. E minha mãe faleceu, estando lá na sala. E eu não sei se você já viu alguém morrer, mas isso muda você, especialmente se for alguém que você ama. E naquele momento, ou naquelas várias horas, antes que antecedem o falecimento final, porque as pessoas morrem de maneiras diferentes. Mas se você estiver em um hospital e estiver morrendo de câncer, é como se o processo da morte fosse, às vezes, de uma semana. E quando você está lá e vê isso, percebe que todas as coisas com as quais nos preocupamos realmente não importam. Nada disso importa. A única coisa que importa, por mais brega que pareça, é o amor. É a única coisa que importa. Conexão e amor. E as pessoas estão famintas por mais conexão. As pessoas estão famintas por mais realidade. Então, eu acho que seria apenas para as pessoas entenderem que quando você morrer, ou vir alguém morrer, você conhecerá a verdade da vida tão difícil. Portanto, tenha como missão estar ciente disso todos os dias. Porque eu passei por isso e fico presa nas pequenas coisas o tempo todo. Às vezes preciso meditar sobre esse momento apenas para voltar à realidade. Então, sim, a vida é passageira. Diga às pessoas que você ama que você as ama. Isso é lindo. Última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Coragem.
Coragem. A vida é difícil. O medo é muito real. Ele consome todas as pessoas em algum nível. Em certas culturas, nem tanto, mas nesta cultura, todos andam por aí com medo. Acho que a grandeza são aqueles momentos em que você se sente corajoso, tem medo e faz tudo mesmo assim. Aí está. Jillian, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Muito bom. Portanto, o problema, muitas vezes, quando começamos a ficar deprimidos, é que também não há limites. Talvez com seus filhos, amigos e família, por exemplo, digamos que você é a pessoa que sempre ajuda os outros. Agora você está nesta depressão e não tem ninguém a quem recorrer.